Hola estudiantes de la tercera serie, ¿cómo están? Yo, bien, soy la profesora Josiana y estaré con ustedes en esta clase de número 42. A ver, antes de mais nada, nós temos alguns recadinhos para vocês, né? Aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados. Olha só, vamos saber antes, aqui. Atividade obrigatória contará como registro de presença para vocês. Não esqueçam, né? O link da atividade dessa aula está lá no Classroom. E se você não tem acesso à internet, você precisa realizar as atividades, né? Entregue essas atividades lá na secretaria do colégio. Combinado? Então, vamos saber. Vocês se lembram do que é que nós vimos na última aula? Bom, nós falamos um pouquinho sobre a Guatemala, né? E fizemos esse questionamento, seria a Guatemala uma nação pluricultural? E nós respondemos essa pergunta que sim, é uma nação pluricultural, né? Junto com isso, a gente viu um pouquinho sobre os mapas, né? O mapa da Guatemala, o mapa daquela região, né, da América Central, um pouquinho sobre a bandeira e também um reportagem sobre Guatemala. A ver, junto com isso, nós vimos um pouquinho sobre as ações em presente de indicativo, né? Vimos um pouquinho dessas ações e um vocabulário, né? Os vocabulários referentes a essa temática de arte e interculturalidade, né? E lá na nossa questão do Enem, a gente viu também um pouquinho sobre a Guatemala, né? Tinha uma questão do Enem que falava justamente sobre aquela região. A ver, que vamos saber hoje. Hoje vamos aprender o seguinte. O nosso questionamento de hoje é o seguinte: que pensam de seu presente, futuro, os jóvenes estudiantes? Então a gente vai pensar um pouquinho o que é que os estudantes, os jovens estudantes de hoje em dia, pensam do seu presente e do seu futuro. Junto com isso, a gente vai pensar, refletir a partir do gênero textual entrevista e reportagem. Então a gente traz um pouquinho, resgata um pouquinho da entrevista e da reportagem. E também em ações em presente e em futuro de indicativo. Então a gente vai voltar a ver um pouquinho mais do presente e incrementando com o futuro, né? E claro, qual é a questão do Enem de hoje? A questão do Enem de hoje fala sobre esses cambios históricos e culturais, né, e sociais do nosso dia a dia, né? Um tema bem contemporâneo. A ver, então, olha só, para empezarmos, vamos pensar aí em duas questões. Vocês não precisam responder, só reflitam. Olha só, que pensas tu de tu presente? O que é que você pensa do seu presente? E mais, o que é que você pensa de tu futuro? O que pensas de tu presente e de tu futuro? Reflita um pouquinho aí, né? Aí eu trouxe, então, para que a gente reflita juntos o que os jovens pensam, o que você pensa do seu futuro, a partir da manchete, de la titular de um periódico, de um jornal, né? De uma notícia, de uma reportagem, no caso. Generación Z. Como pensam os jóvenes de entre 12 e 23 anos? Então, essa manchete, ela traz o seguinte: essa geração Z, nós traduziríamos para o português como geração Z, como pensam esses jovens que têm entre 12 e 23 anos? O subtítulo dessa reportagem traz uma informação bem interessante para a gente. Olha só. Son los que nacieron con una tablet bajo el brazo e estão atravessados por las premisas del mundo postmoderno. Então, essa reportagem lá de um jornal chamado Perfil.com, né? Ele traz essa informação bem interessante sobre as pessoas que fazem parte dessa geração Z. Quem são essas pessoas? São aquelas que nasceram com um tablet embaixo do braço, né? E elas estão atravessadas, elas estão entreligadas entre as premissas desse mundo pós-moderno. A ver, empezamos então com nossa atividade número 1. Olha só, de acordo com o que diz neste fragmento de reportagem, que característica ou características têm os jovens de esta geração Z. Então, de acordo com esse fragmento que eu vou ler para vocês, né, quais características ou qual a característica que nós temos, né, que tem esses jovens. Vejam só, os expertos já bautizaram a este grupo etário, nascido entre 1995 e 2015, bajo o nome Generación Z. Então, basicamente, as pessoas, os estudiosos, batizaram esse grupo etário entre 12 e 23 anos,
que nasceram entre 1995 e 2015 de geração Z, generación Z, como decimos en español. Y esses son los nativos digitales, los que controlam 5 pantallas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que entender ali desse trechinho do texto, né? São as pessoas que são chamadas de nativos digitais. Esses nativos digitais são aqueles que controlam pelo menos 5 telas ao mesmo tempo. Pantallas, telas. É uma palavra-chave e é bem importante. Olha só, será que a característica ou as características desses jovens é, letra A, los jóvenes de esa generación tienen mucha facilidad con los aparatos tecnológicos. Será que os jovens dessa geração têm muita facilidade? Ou B, los jóvenes de esa generación no tienen mucha facilidad con los aparatos tecnológicos, ou seja, eles não têm. Será? E letra C, los nativos digitales nasceram antes de 1995, nasceram antes dessa data. Leiam novamente, então, esse fragmento e tentem encontrar qual é a resposta correta relativa a essa questão. A ver, então, a resposta correta referente a esse fragmento é a letra A, né? Quando a gente leu los que controlam 5 pantallas ao mesmo tempo, aqueles que controlam mais de 5 ou 5 telas ao mesmo tempo, são aqueles que têm muita facilidade com os aparatos tecnológicos, aqueles que têm muita facilidade. Então, letra A. A ver, reimaginar el futuro de las habilidades que piensan los jóvenes. Então, esse é um texto de uma entrevista, um fragmento de uma entrevista. Olha só, la conectividad digital y el aprendizaje en línea pueden ampliar las oportunidades para los jóvenes de todo el mundo. Então, esse trechinho só fala ali que essa conectividade digital aliada à aprendizagem online, né, pode ampliar as oportunidades para os jovens de todo o mundo. Nós outros, de WeForum, WeForum é o nome do lugar de onde foi retirado, o nome da fonte, decidimos reunir a jóvenes de Argentina e Sudáfrica para escuchar suas ideias sobre como podemos rediseñar e reimaginar os sistemas educativos e de capacitação para satisfazer suas necessidades. Então, o que diz aí? Eles reuniram, então, jovens lá da Argentina, da África do Sul, para escutar as ideias deles, né, para fazer esse redesenho e essa reimaginação para os sistemas educativos e de capacitação. Vamos a ver, em seguida vamos a ler uma das respostas dadas nesta entrevista. Então a gente vai ler uma das respostas. A Marianne Elgoni, de 25 anos, de Sudáfrica, disse o seguinte. Então ela respondeu essa pergunta: como podemos reimaginar os sistemas educativos? E ela respondeu assim: espero um futuro em el que cada jovem que tenha um sonho nunca sentirá que seu sonho está limitado por suas circunstâncias. Não há nenhuma habilidade que seja inalcançável devido a quem eres ou onde estás. Então, basicamente, ela fala assim que ela espera que no futuro cada jovem que tenha um sonho não tenha seus sonhos limitados por nenhuma circunstância, né? Que não exista nenhuma habilidade que seja inalcançável, independente de quem seja e de onde ela esteja. A ver, então, nossa atividade 2. Lee nuevamente lo que dice la sudafricana de 25 años, Marianne Elgoni, sobre que pensa ella sobre el futuro de los jóvenes e contesta a pergunta. Então vocês vão ler novamente o trechinho, a resposta que ela deu na entrevista e vão responder. Al hablar de futuro, que sentimento ou sentimentos podemos encontrar em lo que dice essa chica? Então, quando ela fala de futuro, qual é o sentimento, quais são os sentimentos que nós podemos encontrar, né, quando a gente lê esse depoimento dela, essa resposta dela na entrevista? Responda.
A ver, então, né? Vamos lá. A falar de futuro, quais são os sentimentos que nós podemos encontrar ali, né? O qual é o sentimento? Eu coloquei uma resposta possível, né, gente? Vocês estão acostumados, né? Sempre coloco uma possível resposta. Não que ela esteja a mais correta ou não, né? É uma resposta possível. Olha só, de acordo com a leitura que eu fiz, eu destaquei um trechinho que diz assim: nunca sentirá que seu sonho está limitado por suas circunstâncias, né? Eu destaquei esse trecho para responder sobre o sentimento. En la habla ou en el habla de Marianne, podemos encontrar o sentimento de esperança. Então, o sentimento que a gente encontra, que a gente pode encontrar, é o sentimento de esperança. Sobre o quê? Delante del futuro de los jóvenes del mundo inteiro. Então, ela não fala só do individual dela, mas ela coloca isso como um todo, como todos os jovens, né? Pues deseja que eles não sejam limitados por nenhuma circunstância. Então, ela deseja que nenhum jovem seja limitado, né? Nenhum sonho dos jovens seja limitado por nenhum tipo de circunstância, seja ela qual for. A ver, agora falando um pouquinho sobre as ações em presente e em futuro. A ver, olha a frase dela, que foi a que a gente acabou de ver no exercício, né? Espera um futuro em el que cada jovem que tenha um sonho nunca sentirá que seu sonho está limitado por suas circunstâncias. Então, vocês perceberam que tem 3 verbos ali que estão destacados. Os verbos subrayados, né, os verbos que estão sublinhados, destacados, expressam ações no presente e no futuro do indicativo. Então, quais são eles? O espero, que vem do verbo esperar, e o está, que vem do verbo estar, estão no presente, enquanto o verbo sentirá, que vem do verbo sentir, está no futuro. A ver, então, vamos refletir um pouquinho sobre essas ações no presente e no futuro, né? Marca a alternativa onde se pode encontrar ações tanto em presente e no futuro. Então, vocês precisam encontrar qual dessas 3 alternativas qual é a correta, né? Em relação aos verbos que estejam no presente e no futuro. Vocês precisam encontrar uma alternativa que tenha os 2. Letra A, sempre pensava em mi juventud, que haria de mi futuro? Letra B, los jóvenes pensamos, que haremos del futuro, en el futuro? E letra C, não pienso en el futuro, quero vivir apenas el presente. Leiam novamente, reflitam, pensam um pouquinho e a gente já volta. Vamos então. Mira, a resposta correta é a letra B. Por quê? Porque temos o verbo pensamos, los jóvenes pensamos no presente, que haremos no futuro. O verbo haremos, que seria o mesmo que faremos em português, está no futuro. Por que a letra A e a letra C não são? Primeiro porque a letra A está no pretérito, no passado, e a letra C apenas temos verbos no presente, ok? Então, passamos. Agora sim vem aquela questão que a gente sempre espera na nossa aula, né? A questão do Enem. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, né? A gente sempre começa a leitura da questão no Enem lá no enunciado. Vamos ver o que o Enem pede. A charge evoca uma situação de disputa, então o texto que a gente vai ler é uma charge, né? Seu efeito humorístico reside no ou na. Então, onde é que esse efeito humorístico está? Vamos ler a charge então. A gente tem que lembrar que quando a gente faz uma leitura de uma charge, a gente não está lendo só o texto escrito, não é só o verbal, mas também o visual, né? Então, a gente precisa olhar todo o contexto. O que tem aqui? O que a gente tem nessa imagem, nessa charge? Nós temos 2 pessoas, 2 homens, né? Eles estão dialogando. E aí, a gente tem que ver o que tem ali naquele diálogo. Vamos ver. Então,
tem um balãozinho lá solto que alguém diz, né? Já não é como antes, então já não é mais como antes. E aí, um dos personagens diz o seguinte: Lo reto a un duelo. Eu te desafio a um duelo. A palavra reto significa desafio. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick. E tu, e usted, né? E usted com las teclas. Então percebam que esse duelo ele vai acontecer, né, de uma forma diferente daqueles filmes de Bang Bang que a gente está assistindo, que a gente já assistiu, né? Olha só, quais são as armas, né, que eles vão utilizar nesse duelo? Um deles vai utilizar um joystick, um controle, né, de um jogo de videogame, e o outro vai usar as teclas, né? Ele vai usar o teclado do computador. Então, esse efeito de humor está onde, né? Será que é na aceitação imediata da provocação? Ou será que é na B, descaracterização do convite, é um desafio? Ou será que é C, a sugestão de armas não convencionais para um duelo? Ou D, o deslocamento temporal do comentário lateral? Ou E, posicionamento relaxado dos personagens? Agora chegou aquele momento em que vocês vão analisar toda essa questão, né? Analisar novamente a charge e encontrar qual é, onde está o efeito humorístico dessa charge, tá bom? A ver, então, vocês conseguiram? Vocês conseguiram encontrar a resposta? Bom, a resposta, né, a questão, a alternativa que melhor responde é a letra C. Eu até dei uma sugestão para vocês na hora que eu estava lendo ali a charge, né, falando das duas armas, né, entre aspas, que os personagens iriam utilizar, né? Então, seria a sugestão de armas não convencionais para um duelo, né? As pessoas geralmente não utilizam para um duelo um joystick e um teclado, né?
Lembrando que isso, né, é bastante contemporâneo, né? Essa linguagem é bastante contemporânea. Agora vamos a donde? A nosso quiz, né? Olha só, o exercício número 1. Em la frase, creio que necessitamos programas de intercâmbio de aprendizagem em linha, mais diversos, que prepararão para um futuro melhor. Os verbos destacados expressam. Então, nós temos ali essa frase e vocês perceberam que a gente tem dois verbos que estão em destaque, né? Esses dois verbos em destaque, eles expressam o quê? Será que é a letra A, acciones en el pasado? Ou letra B, acciones en el presente apenas? Ou letra C, acciones en el presente e futuro, respectivamente. Então, na número 1, vocês precisam fazer a leitura da frase novamente e observar esses verbos, que tipo de ações, né, que eles expressam, né, que tempo verbal. E a número 2, la generación Z, geração Z, são os nascidos entre 1995 e 2015. Tienen entre 12 e 23 anos e muita facilidade com os aparatos digitais. Então, a geração Z são aqueles nascidos entre 1995 e 2015, né? Tem entre 12 e 23 anos e tem muita facilidade com aparelhos digitais. Será que essa afirmação, né, é verdadeira, letra A, ou falsa, letra B? Essa vocês têm que lembrar lá do início da nossa aula, tá? Então, resolvam essas duas questõezinhas aí do nosso quiz. A ver, então, né? A número 1, vocês precisavam descobrir esses dois verbos, eles estavam em que tempo verbal, né? E a número 2, se essa afirmativa era verdadeira ou era falsa. A número 1 diz que esses verbos necessitamos e prepararão estão no presente, necessitamos, e prepararão está no futuro, respectivamente. Por isso, a letra correta é a C. E a número 2, sim, la generación Z são sim os nativos nascidos entre 1995 e 2015, né? E tem entre 12 e 23 anos, tem muita facilidade com aparelhos digitais. Então, por isso, ela é sim, letra A, verdadeira. A ver, então, o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que pensam de seu presente e futuro os jovens estudantes. Então, a gente buscou responder de alguma forma nessa questão. O que esses jovens pensam? Utilizamos gêneros textuais, a entrevista, né, a manchete de uma entrevista, de titular, e um reportagem, quando a gente falou lá da resposta da Mariana. Nós vimos um pouquinho também de ações no presente e no futuro, e também vimos um pouquinho de uma questão do Enem que está relacionada às mudanças históricas e às mudanças sociais, né? A ver, então, por hoy es esto. Quédense bien y hasta la próxima clase. Chao.